Algumas das pílulas em que as pessoas mais confiam estão ensinando silenciosamente seus cérebros a esquecer. Não da noite para o dia. Não de uma maneira dramática, como em um filme, mas lentamente, silenciosamente. Um nome esquecido, uma consulta esquecida, um momento de névoa mental de cada vez. E o que torna isso desconfortável é que muitas pessoas que tomam esses medicamentos estão fazendo exatamente o que lhes foi dito que era saudável. Os médicos os prescrevem todos os dias. Milhões de adultos dependem deles para dormir, acalmar a ansiedade, reduzir a dor, controlar alergias ou gerenciar a pressão arterial. Mas pesquisas mais recentes estão forçando os especialistas a fazer uma pergunta difícil. E se alguns medicamentos comuns estiverem envelhecendo o cérebro mais rápido do que o corpo? Quando a maioria das pessoas percebe problemas de memória, o cérebro muitas vezes tem lutado silenciosamente por anos. É por isso que tantos adultos com mais de 40 anos descrevem a mesma sensação estranha. Você entra em uma sala e esquece o porquê. Uma palavra familiar desaparece no meio da frase. Nomes demoram mais para voltar. Seu foco parece mais fraco. Sua energia mental se esgota mais cedo durante o dia. Muitos assumem que é apenas estresse, ou envelhecimento, ou sono ruim. Mas às vezes, a verdadeira causa está dentro do armário do banheiro. Neste vídeo, vamos revelar a conexão oculta entre certos medicamentos e o declínio da memória. Por que o cérebro se torna mais vulnerável após os 20 anos, e especialmente após os 50, e o que pesquisadores, neurologistas e especialistas em longevidade estão agora alertando as pessoas para prestar atenção antes que o dano se torne mais difícil de reverter. Porque proteger sua memória não é apenas sobre prevenir doenças, é sobre proteger sua identidade. E uma das maiores ameaças pode ser algo que você nunca foi orientado a questionar. 1. A armadilha do auxílio ao sono. Como comuns comprimidos para dormir, como Ambien e Benadryl, podem silenciosamente atrasar seu cérebro. O problema de sono mais perigoso não é a insônia, é depender de algo que faz seu cérebro parecer adormecido, sem realmente restaurá-lo. Muitas pessoas pensam que sono profundo e sedação são a mesma coisa. Não são. Médicos e pesquisadores do sono alertam há anos que alguns medicamentos para dormir, especialmente quando usados com muita frequência, podem interferir no processo natural de reparo do cérebro durante a noite. Drogas como Ambien e antihistamínicos mais antigos como Benadryl podem ajudar as pessoas a adormecer mais rápido, mas o cérebro pode se tornar dependente de sinais artificiais em vez de construir ritmos de sono saudáveis por conta própria. E isso muda algo importante. Seu cérebro se limpa enquanto você dorme, ele elimina resíduos, fortalece a memória, redefine o estresse emocional. Mas quando o sono se torna quimicamente forçado noite após noite, algumas pessoas começam a acordar mentalmente apagadas em vez de mentalmente restauradas. É por isso que tantos adultos dizem a mesma coisa sem perceber a conexão. Eu dormi 8 horas, mas ainda me sinto confuso. Um homem na casa dos 40 anos começou a tomar Benadryl todas as noites porque parecia inofensivo. Dentro de um ano, ele notou que nomes estavam escapando durante as reuniões. Outra mulher dependia do Ambien para noites de trabalho estressantes e começou a esquecer lentamente pequenas tarefas diárias que normalmente realizava com facilidade. A parte assustadora? A maioria das pessoas nunca conecta os pontos porque o declínio parece gradual, apenas devagar o suficiente para ignorar. Pausa por um segundo. Um bom sono deve aguçar o cérebro, não borrá-lo. Os especialistas agora recomendam perguntar a um médico sobre o uso de medicamentos para dormir a longo prazo, melhorar a exposição à luz pela manhã, reduzir a estimulação das telas à noite e criar pressão natural para dormir por meio de movimento e horários de sono consistentes. O erro que muitas pessoas cometem é assumir que, sem receita, significa sem risco para o cérebro a longo prazo. Você já acordou após uma noite inteira de sono e ainda se sentiu mentalmente exausto? Porque o próximo problema oculto pode estar sentado nas garrafas de medicamentos para a ansiedade de milhões de pessoas agora mesmo. 2. O medicamento para a ansiedade do qual ninguém te avisa. Xanax, Ativan, e o custo oculto para a memória. O cérebro não esquece o estresse de graça. Às vezes, ele troca a memória por calma temporária. Essa é a conversa desconfortável que muitas pessoas nunca ouvem quando começam a depender demais de medicamentos como Xanax ou Ativan. Esses medicamentos podem ser extremamente úteis quando usados corretamente e sob supervisão médica, mas pesquisadores e neurologistas há muito observam que o uso a longo prazo ou frequente pode afetar a atenção, a formação de memória e a agudeza mental em algumas pessoas. Aqui está o porquê isso importa. Seu cérebro é projetado para aprender por meio de sinais emocionais. Estresse, antecipação, desafio, até mesmo incerteza ajudam o cérebro a decidir quais informações são importantes o suficiente para serem armazenadas.
Mas quando o sistema nervoso é repetidamente desacelerado quimicamente, o cérebro pode se tornar menos eficiente em construir caminhos de memória fortes. Não porque a pessoa é fraca, porque o cérebro está se adaptando. É por isso que algumas pessoas descrevem uma experiência estranha após meses ou anos de uso regular. Elas se sentem mais calmas, mas mentalmente mais apáticas. Um empresário na casa dos 50 anos começou a usar Xanax durante uma fase difícil de ansiedade e esgotamento. No começo parecia que mudaria sua vida. Seus pensamentos acelerados diminuíram. O sono melhorou. Mas com o tempo, as conversas se tornaram mais difíceis de acompanhar. Pequenos detalhes desapareceram mais rápido. Ele começou a reler e-mails 3 ou 4 vezes antes de responder. Outra mulher descreveu de forma diferente. Eu parei de entrar em pânico, mas também parei de me sentir mentalmente afiado. Essa troca sutil pega as pessoas de surpresa porque a mudança acontece lentamente, e mudanças lentas são as mais difíceis para o cérebro perceber. Respire fundo por um momento. A calma não deve vir à custa da clareza. Especialistas em saúde costumam recomendar a revisão do uso de medicamentos para a ansiedade a longo prazo com um médico, especialmente quando a névoa cerebral, o esquecimento ou a insensibilidade emocional começam a aparecer. Muitas pessoas também se beneficiam de combinar apoio profissional com melhorias no sono, movimento, técnicas de respiração, hábitos de redução de estresse e padrões de recuperação do sistema nervoso mais saudáveis. Um erro que as pessoas cometem é assumir que o alívio dos sintomas significa automaticamente que o cérebro está funcionando melhor por baixo. Você já se sentiu emocionalmente mais calmo, mas mentalmente mais lento ao mesmo tempo? Porque o próximo medicamento desta lista está escondido dentro de algo que milhões de pessoas tomam para alergias simples. 3. A surpresa dos medicamentos para alergia. Por que o Benadryl está levantando questões entre especialistas em saúde cerebral? Algumas pessoas não estão esquecendo porque estão envelhecendo. Elas estão esquecendo porque seu cérebro está sendo desacelerado de propósito. Essa é a preocupação oculta em torno de medicamentos para alergia mais antigos, como o Benadryl. Muitas pessoas confiam nele porque existe há décadas. Parece familiar, seguro, normal. Mas alguns pesquisadores alertaram que certos antihistamínicos podem afetar os químicos que o cérebro usa para alerta, aprendizado e memória. E o cérebro percebe essa interrupção mais do que as pessoas imaginam. Você pode sentir isso de pequenas maneiras. Primeiro, pensamento mais lento pela manhã, névoa mental após o almoço, dificuldade em encontrar palavras simples, esquecendo por que você entrou em uma sala. A parte perigosa é quão fácil é descartar esses sinais como apenas estresse ou envelhecimento normal. Mas o cérebro depende de estimulação e sinalização clara para se manter afiado. Quando esses sinais são repetidamente silenciados, especialmente ao longo de muitos anos, a memória e o foco podem gradualmente enfraquecer. Não dramaticamente, silenciosamente. Pausa por um momento. O corpo pode se acostumar a se sentir cansado, mesmo quando o cérebro está com desempenho abaixo do esperado. Especialistas em saúde frequentemente recomendam revisar o uso a longo prazo de antihistamínicos mais antigos com um médico, especialmente para adultos acima de 50 anos. Tratamentos mais novos para alergias podem, às vezes, ter menos efeitos colaterais cognitivos para certas pessoas. Um erro que muitas pessoas cometem é tomar algo regularmente simplesmente porque é vendido sem receita. Você já confundiu névoa mental com simples exaustão, porque o próximo perigo oculto se torna ainda mais forte quando múltiplos medicamentos começam a se misturar dentro do cérebro. 4. O problema dos analgésicos, como certos opioides prescritos, como oxicodona e hidrocodona, podem afetar a clareza mental. Os analgésicos não apenas entorpecem a dor. Às vezes, eles entorpecem a capacidade do cérebro de permanecer plenamente acordado para a vida em si. Essa é a parte que muitas pessoas nunca param para questionar. Medicamentos como oxicodona e hidrocodona podem ser importantes no manejo de dores graves quando usados corretamente sob supervisão médica. Mas a dependência a longo prazo da supressão constante da dor pode afetar a atenção, motivação, velocidade de reação e memória em algumas pessoas. E a cultura moderna silenciosamente incentiva esse padrão. Os humanos são ensinados a eliminar o desconforto imediatamente. Dor de cabeça, suprima-a. Estresse, silencie-o. Fadiga, supere-a. Mas o corpo nunca foi projetado para funcionar como uma máquina com luzes de aviso permanentemente cobertas. A dor é informação. O sistema nervoso a utiliza para proteger você, desacelerá-lo e exigir recuperação. Quando esses sinais estão constantemente silenciados, as pessoas às vezes perdem a consciência do que seu corpo e cérebro realmente precisam.
É por isso que muitos adultos descrevem sentir-se emocionalmente distantes, mentalmente mais lentos ou estranhamente desconectados após longos períodos de uso intenso de medicamentos para a dor. Não quebrados, apenas amortecidos. E a falta de sensibilidade é perigosa porque parece normal após um tempo suficiente. Pausa por um momento. Um cérebro tranquilo nem sempre é um cérebro saudável. Especialistas em saúde costumam recomendar a revisão do uso de opioides a longo prazo com um médico, melhorando os hábitos de recuperação, abordando a inflamação, priorizando o sono, o movimento, a hidratação e explorando estratégias de dor a longo prazo mais seguras, quando possível. Um erro que as pessoas cometem é acreditar que sobrevivência e verdadeira saúde são a mesma coisa. Acorde para isso cedo. Alívio nem sempre é recuperação. Você já ignorou o que seu corpo estava tentando lhe dizer porque anestesiar o sentimento parecia mais fácil? Porque a sessão final revela o perigo oculto sobre o qual quase ninguém fala. O que acontece quando vários medicamentos normais começam a interagir dentro do mesmo cérebro ao mesmo tempo? E a verdade sobre essa combinação pode explicar por que tantas pessoas se sentem mentalmente mais velhas do que realmente são. 5. O desastre da pilha de medicamentos. O perigoso hábito normal de misturar múltiplos medicamentos do dia a dia. O cérebro raramente se concentra em uma única coisa. Ele lentamente se torna sobrecarregado por camadas que as pessoas pararam de prestar atenção. Esse é o perigo oculto de combinar múltiplos medicamentos do dia a dia sem entender completamente como eles afetam o sistema nervoso juntos. Um auxiliar de sono à noite. Um comprimido para ansiedade durante o estresse. Um comprimido para alergia pela manhã. Um analgésico após o trabalho. Individualmente, cada medicamento pode parecer gerenciável sob a orientação médica adequada, mas os pesquisadores alertaram repetidamente que combinar vários medicamentos que afetam a alerta e a sinalização cerebral pode aumentar a névoa mental, a fadiga, a velocidade de reação mais lenta e problemas de memória em algumas pessoas. E os humanos são especialmente vulneráveis a isso porque a familiaridade cria uma falsa sensação de segurança. Se algo se torna parte de uma rotina, o cérebro para de questioná-lo. É assim que o declínio gradual se esconde à vista de todos. Você pode notar isso como baixa motivação, pensamento mais lento, má concentração, sentindo-se mentalmente mais velho do que sua idade real. Muitas pessoas culpam o envelhecimento, enquanto seu sistema nervoso está silenciosamente sobrecarregado todos os dias. Não falhando, sobrecarregado. Pausa por um momento. O corpo registra tudo o que é repetido por tempo suficiente. Especialistas em saúde frequentemente recomendam revisar todos os medicamentos regularmente com um médico ou farmacêutico, especialmente após os 40 anos ou quando a névoa cerebral se torna persistente. Às vezes, pequenos ajustes criam melhorias surpreendentemente grandes na clareza mental. Um erro que as pessoas cometem é tratar os sintomas separadamente enquanto ignoram a carga total imposta ao cérebro. Você já olhou para todos os medicamentos que toma juntos em vez de um por um? Porque proteger a memória não é apenas sobre o que você adiciona ao corpo. Às vezes, começa com o que você finalmente para de ignorar. Aqui está a verdade desconfortável que a maioria das pessoas nunca ouve até muito mais tarde na vida. Os humanos modernos estão se tornando fortemente medicados, mas não necessariamente mais saudáveis. Às vezes, o cérebro não está envelhecendo mal. Às vezes, ele está simplesmente exausto após anos de sobrecarga química, má recuperação, estresse crônico e hábitos que ninguém nos ensinou a questionar cedo o suficiente. Isso deve preocupar todos nós. A boa notícia é que o cérebro é incrivelmente adaptável quando as pessoas finalmente começam a prestar atenção. Pequenas mudanças no sono, estresse, movimento, nutrição e conscientização sobre medicação podem criar melhorias poderosas ao longo do tempo quando guiadas adequadamente por profissionais de saúde. Se alguma parte deste vídeo se conectou com sua experiência, compartilhe nos comentários. Eu realmente os leio e adoraria saber quais mudanças você notou em sua própria jornada de memória, foco ou clareza mental. E se este vídeo ajudou você a pensar de forma diferente sobre a saúde do cérebro, inscreva-se em The Human Upgrade, porque o próximo vídeo pode mudar completamente a sua compreensão sobre fadiga, envelhecimento e energia mental após os 40.